Eu tinha nas mãos um documento que podia destruir a empresa do homem mais rico da cidade. E por um segundo inteiro pensei em usá-lo. Se você já esteve tão desesperada a ponto de considerar algo que não é do seu feitio, fica até o final. Porque o que eu fiz naquele dia não só salvou a carreira dele, mudou a minha vida inteira. Meu nome é Camila Duarte. Eu tinha 29 anos, uma filha de 6, e um aluguel atrasado que eu não sabia como pagar. Trabalhava como assistente financeira terceirizada, revisando planilhas de empresas que eu nunca ia pisar. Naquela noite, sozinha no escritório, encontrei um erro numa auditoria. Não um erro qualquer. Um erro de mais de 2 milhões de reais que, se vazasse do jeito errado, colocaria a Duval Engenharia em falência antes do fechamento de um contrato bilionário. E o dono da empresa, Rafael Duval, nem sabia que aquilo existia. Eu podia guardar aquela informação, vender para o concorrente que estava de olho na mesma licitação. Uma pessoa já tinha me procurado sobre isso. Um homem educado, cartão elegante, uma proposta de 50 mil reais só para eu esquecer de mencionar o que eu via nas planilhas. 50 mil reais resolveriam tudo. O aluguel, a escola da minha filha, o carro quebrado. Eu olhei para aquele número na tela por um longo tempo. Depois fechei o notebook, peguei minha bolsa e fui até a sala do Rafael Duval. Ele ainda estava lá, gravata solta, olheiras fundas. Ergueu os olhos quando bati na porta. Você devia ter ido embora há 2 horas, ele disse. Encontrei algo que o senhor precisa ver. Coloquei o relatório na mesa dele. Expliquei cada linha, cada número. O buraco que ninguém tinha notado. E contei também sobre a proposta que recebi para ficar calada. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Alguém te ofereceu dinheiro para esconder isso de mim. Sim. E você recusou. Eu vim direto para cá. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse absorvendo o tamanho do que tinha quase perdido. Por quê? Ele perguntou. Ninguém ia saber se você tivesse aceitado. Eu ia saber, respondi. E minha filha ia crescer sabendo que tipo de mãe ela tem. Ele não disse mais nada naquela noite. Só pediu baixinho que eu voltasse na manhã seguinte. No dia seguinte, fui chamada para uma reunião com toda a diretoria. Eu esperava ser demitida por ultrapassar minha função. Em vez disso, Rafael me apresentou como a nova coordenadora de auditoria interna. Cargo que nem existia até aquela manhã. Os outros diretores trocaram olhares. Um homem que reconheci, o mesmo que tinha me abordado com a proposta, ficou branco. Rafael olhou direto para ele. Alguém aqui tentou comprar o silêncio da pessoa errada. Ninguém respirou. Depois da reunião, Rafael me chamou à parte. Eu preciso te agradecer de um jeito que faça sentido, ele disse. O cargo já é mais do que suficiente. Não é sobre o cargo. Ele hesitou, algo raro nele pelo que eu tinha visto. É sobre o fato de que em 15 anos construindo essa empresa, você foi a primeira pessoa que escolheu a verdade, quando tinha tudo a ganhar com a mentira. Eu não soube o que responder. Só agradeci e voltei para minha nova mesa, tentando não sorrir demais. O que eu não esperava era que aquele buraco de 2 milhões não fosse um erro. Era desvio. E o homem que tinha tentado me subornar, Eduardo Sabino, diretor financeiro havia 8 anos, não estava agindo sozinho. 3 dias depois da reunião, 2 policiais da divisão de crimes financeiros chegaram à empresa com um mandado. Rafael tinha decidido não abafar o caso. Decidiu denunciar. Fui chamada para prestar depoimento. Uma delegada séria, direta, me perguntou cada detalhe. Quando encontrei o erro, o que Eduardo tinha me oferecido, se eu tinha guardado alguma prova. Eu tenho o e-mail dele, falei, e o print da proposta pelo WhatsApp. Ela anotou tudo sem pressa. Você entende que isso pode virar processo? Que seu nome vai aparecer nos autos? Eu entendo. E mesmo assim você quer seguir com a denúncia? Eu pensei em Beatriz, dormindo em casa sem saber de nada disso. Se eu tivesse ficado calada, eu seria cúmplice. Prefiro ser testemunha. Na saída, Eduardo me esperava no corredor. Sem gravata, sem aquele ar de superioridade de sempre. Você não sabe o problema que está criando, ele disse. Baixinho, quase um sussurro. Isso não vai parar aqui. Rafael apareceu atrás de mim antes que eu respondesse. Se você chegar perto dela de novo, o próximo mandado vai ser diferente. Eduardo saiu sem dizer mais nada. Mas aquela frase, isso não vai parar aqui, ficou na minha cabeça pelas semanas seguintes. O que começou como reuniões de trabalho virou, sem que eu percebesse, cafés de sexta-feira à tarde. Rafael perguntava sobre minha filha Beatriz. Eu perguntava sobre a fábrica que o pai dele tinha aberto décadas atrás, antes de tudo virar o império que era hoje. Ele não falava como eu imaginava que bilionários falavam. Não citava números, não se gabava. Uma vez me contou que quando criança, ajudava o pai a soldar peças no galpão, e que aquele cheiro de metal quente ainda o deixava nostálgico.
As pessoas acham que dinheiro resolve tudo, ele me disse numa dessas tardes. Ele só troca um tipo de problema por outro. Que tipo de problema o senhor tem agora? Perguntei brincando. Ele me olhou sério. Não saber se as pessoas ficam perto de mim pelo que eu sou ou pelo que eu tenho. Eu entendi naquele momento que ele confiava em mim justamente porque eu nunca tinha pedido nada. Um sábado, ele me chamou para conhecer a fábrica original da família, já desativada. Levei Beatriz junto. Ele tinha insistido. Enquanto minha filha corria entre as máquinas antigas fazendo perguntas sem parar, Rafael ficou ao meu lado, observando. Ela é exatamente como você, ele disse. Curiosa sem medo. Ela também não teve muita escolha. Cresceu vendo a mãe contar cada centavo. Isso vai mudar. Eu não vim aqui atrás disso. Eu sei. Ele sorriu. Um sorriso diferente dos que eu via nas reuniões. É exatamente por isso que eu quero que mude. Beatriz voltou correndo, segurando uma engrenagem enferrujada como se fosse um tesouro. Rafael se abaixou na altura dela e explicou pacientemente para que servia cada peça. Eu fiquei ali parada, observando o homem mais poderoso que eu conhecia se ajoelhar no chão sujo de um galpão para conversar com uma criança de 6 anos. Foi nesse momento, confesso, que percebi que já não conseguia mais separar o que sentia por ele do que sentia gratidão. Nem tudo foi fácil. 2 semanas depois, comecei a receber ligações de números desconhecidos que desligavam. Assim que eu atendia, um bilhete apareceu no meu carro. Retire a denúncia. Sem assinatura, mas eu sabia exatamente de quem era. Contei para Rafael. Ele não hesitou. Levou o bilhete direto para a delegada. E a partir daquele dia, um carro descaracterizado passou a ficar na minha rua à noite. Mesmo assim, o medo não foi embora tão rápido. Fui até a sala dele, quase pedindo para largar tudo. Talvez eu devesse ter ficado quieta, falei, a voz tremendo. Eu coloquei a minha filha em risco. Ele se levantou da cadeira e segurou meus ombros. Você não colocou ninguém em risco. Eduardo colocou. E ele vai responder por isso. E se não for suficiente? Então eu vou garantir que seja. Ele me olhou nos olhos. Você não vai passar por isso sozinha. Nem você nem a Beatriz. Fiquei em silêncio, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava carregando um problema sozinha. 1 mês depois, a delegada me ligou. As provas bancárias tinham fechado o cerco. Eduardo desviava recursos havia anos, usando fornecedores fantasmas, e tinha tentado subornar pelo menos 2 outras pessoas antes de mim, que, com medo, nunca tinham denunciado. Ele foi preso em flagrante tentando embarcar num voo para fora do país. Quando Rafael me contou pela primeira vez em semanas, eu consegui dormir a noite inteira sem verificar se a porta estava trancada 2 vezes. Acabou, ele disse, segurando minha mão. De verdade, acabou. Com o caso encerrado, sobrou espaço para tudo o que a gente tinha empurrado para depois. Eu quero ficar, falei finalmente. Não pelo cargo. Não por medo, por você. Ele soltou o ar, como se tivesse prendido a respiração há semanas. Eu ia esperar um momento mais romântico para dizer isso, ele disse, quase rindo de nervoso. Mas já que estamos sendo sinceros, eu me apaixonei pela mulher que entrou na minha sala com um relatório debaixo do braço e nada a ganhar em me contar a verdade. Rafael, eu sei que isso complica tudo. Sei que vão continuar falando, mas eu não quero mais fingir que essa é só uma relação de trabalho. Ele segurou minha mão. Eu não estou te oferecendo dinheiro, nem status, nem nada que possa comprar. Só estou perguntando se você quer construir alguma coisa comigo. De verdade, eu respondi com um beijo. Não precisava de mais palavras. Passou 1 ano. A Duval Engenharia fechou o contrato bilionário, mais forte e mais transparente do que nunca, com um novo departamento de compliance que leva meu nome, informalmente entre os funcionários. A sala da Camila. Beatriz aprendeu a andar de bicicleta no jardim da nova casa. Rafael instalou, sem que eu pedisse, uma pequena bancada de ferramentas no galpão do fundo, para ela continuar curiosa, segundo ele. Na noite em que ele me pediu em casamento, não teve anel escondido em taça de champanhe, nem grande produção. Ele simplesmente colocou na minha frente uma cópia emoldurada daquele primeiro relatório que eu tinha levado até a sala dele. Isso foi o começo de tudo, ele disse. Eu queria que você tivesse isso pendurado na nossa casa, para lembrar sempre que a coisa mais valiosa que você já me deu não coube numa planilha. Eu disse sim, antes mesmo de ele terminar a pergunta. Às vezes, a decisão mais difícil da sua vida é também a mais simples. Fazer a coisa certa. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o preço da mentira parece mais fácil de pagar. Eu quase troquei minha integridade por 50 mil reais. Em vez disso, ganhei uma família inteira. E você?
Se estivesse no meu lugar, com as contas atrasadas e uma proposta daquelas na mesa, você teria feito o mesmo? Conta aqui nos comentários. E se essa história tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda acredita que honestidade vale mais do que qualquer dinheiro.